vídeos? Ah, gente, 2 vezes na semana. Tá, e teacher, me diz uma coisa, com que frequência que tu tem ido ao mercado? Gente, isso aí eu tenho ido 1 vez na semana só. Gente, vocês estão vendo o seguinte? Vocês estão vendo que a teacher tá falando sobre frequência que eu tenho feito as minhas coisas, as minhas atividades em geral? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre frequency adverbs. Bora? Gente, olha só. Antes da gente começar a falar sobre formação deles, a teacher quer falar um pouquinho sobre esses adverbs, porque em English a gente vai separar eles em 2 grupos. Os frequency adverbs de fato, os advérbios de frequência, e as expressões de frequência, porque a gente tem um e outro, ok? Os frequency adverbs, eles vão ser esses aqui, que eu já deixei separadinho nessa pirâmide maravilhosa, de acordo com a frequência de uso. Por exemplo, o que é never? É nunca. Never say never. Ai, que vergonha. Thank you, Justin Bieber. Ok. Então, se never é nunca, eu já sei a posição dele na pirâmide em relação ao uso. Se always, que não, gente, não é aquela marca de absorvente. Sabia não? Ok? Enfim, segue o vídeo. Então, se always é sempre, eu também tenho noção de onde está a posição dele na minha pirâmide de uso, ok? Então, essa pirâmide aqui vai ajudar muito vocês a se encontrar, a saber o que é cada um e para que é usado cada um, ok? Então, tá aqui a nossa pirâmide, vou deixar ela aqui e vou enviar também para vocês em forma de tópico lá na plataforma, fiquem tranquilos, ok? Então, esses aqui são os nossos frequency adverbs, bem como always, never, often, sometimes. Esses são os nossos frequency adverbs. É diferente de uma expression, ok? De uma expressão de frequência. As expressões de frequência são, por exemplo, 2 vezes por semana, 1 vez no mês. São quando eu dou essa quantidade, quando eu quero quantificar, por exemplo, direto, tá? E a gente tem isso no inglês já com uma expressão pronta. Por exemplo, once a week. Once a month, ou twice a week, ok? A gente tem as expressões certinhas já e prontas em English para quantificar quantas vezes eu tenho feito aquilo ali, ok? Então, são chamadas de frequency expressions, ok? E nós vamos ver as diferenças de uso das duas. Começando então por frequency adverbs, onde colocar, como usar, bora! Bom, vamos falar então de frequency adverbs, advérbios de frequência. Um nome bonito, né? Parece que eu tirei de bula de remédio. Mas não, gente. Ele serve pra quê? Vamos relembrar o seguinte. É muito importante a gente saber de umas coisinhas aí que vocês já andaram aprendendo. Primeiro, um adjetivo, ele está para um substantivo, certo? Ele qualifica, ele dá qualidade para um substantivo. Perfeito, disso eu lembro muito bem, teacher. Agora, um advérbio, ele está para um verbo. Não é à toa que o nome é parecido, né, teacher? Yes, that's it. Ok? Ele está para um verbo. Ele traz uma maneira, uma modificação para o verbo, ok? Eu entendo com que frequência, o modo, a maneira com que tem acontecido aquelas ações na minha frase, ok? Dá para entender isso, né? Como nós vamos estudar o frequency adverbs, nós vamos ver os advérbios de frequência, a gente vai ter uma noção de quantas vezes aquele indivíduo, aquela pessoa, ok? Ou qualquer coisa que tenha acontecido na frase. Com que frequência, quantas vezes de fato? 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 1 vez no mês, todos os dias, ok? Então, bora ver isso com a teacher direitinho. Bom, gente, então começando pelo advérbio de frequência, como combinado, nós temos alguns tipos de frases, certo? Por exemplo, principalmente em English. Mas quando a frase for de ação, tá? Quando estivermos falando de frases com verbos de ação, ok? Por exemplo, jogar, escutar, enfim, isso tudo é verbo de ação, tá, galera? A posição do frequency adverb, isso é muito importante, tá? Para vocês terem noção de uso e até do exercício, né? A posição do frequency adverb é essa aqui, ó. Já tá aqui para vocês. Essa é a posição que vocês vão respeitar, ok? E vai ser sujeito mais o advérbio e o verbo, tá? Então, essa é a posição que eu costumo dizer que é a mais fácil para entender, porque eu tenho o sujeito que faz alguma coisa, certo?
e o advérbio que está quantificando realmente com que frequência que está sendo feita aquela ação, ok? Então, vai ficar o sujeito, o advérbio, para quantificar quantas vezes eu tenho feito aquilo ali, aquela ação que já está vindo do lado, ok? Exemplo, I always go to the park to walk, tá? I never do the dishes when I cook, tá? Eu nunca lavo a louça quando eu faço a janta, ou enfim, quando eu cozinho, de fato, tá? Então, essa é a ideia de uso quando é ação. Quando tivermos ação, vai ficar sujeito, advérbio de frequência e o verbo. Tranquilo, né? Agora a gente vai ver a posição de um advérbio de frequência quando for verbo com frase de to be verb, ok? Com verbos de to be, nós temos uma diferença de uso. Bora! Bom, gente, quando for falar de alguma coisa que você é ou está, ok? Com o verbo to be, porque é assim que a gente consegue falar que é ou está alguma coisa. Exemplo, eu estou, tá vendo? Estou sempre atrasada para a aula de ginástica. Eu estou, é um fato, ok? E eu tô também dizendo a frequência com que eu estou atrasada, tá? Então, pra gente conseguir fazer isso, eu vou ter uma ordem de uso dos meus advérbios de frequência com to be, somente quando aparecer frase de verbo to be, tá? Senão você continua usando daquele jeito lá de verbo de ação, ok? Então, a ordem vai ficar da seguinte maneira: sujeito, mais o verbo to be e o advérbio de frequência, ok? Exemplo, I am always late for the gym class, que era a frase que eu falei antes, ok? I am always late for the gym class. Perceba que temos o sujeito, o verbo to be daquele sujeito, porque a gente não pode separar o sujeito, né, do verbo to be dele, ok? Então, sujeito, verbo to be e o advérbio de frequência. Isso, galerinha, é somente em casos de frases com verbo to be. Senão, continuaremos respeitando aquela primeira formação que vimos no caso de verbo de ação, ok? Muito fácil, né? Então tá, vamos falar agora um pouquinho de expressions, das expressões de frequência, tá? É muito fácil também, vocês vão ver que é bem tranquilo aonde posicionar e como identificar. Bora com a teacher. Gente, então até aqui nós vimos os frequency adverbs, certo? Nós sabemos que para falar às vezes, nunca, sempre, nós temos um tipo de formação e de onde colocarmos eles numa frase. Perfeito, teacher. Mas temos também as expressions, certo? De, por exemplo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, enfim, a gente já sabe aí quais são essas expressions que eu vou deixar aqui do lado para vocês também e depois em forma de tópico na plataforma. Teacher, onde que eu coloco essas expressions numa frase? Sempre no final dela. Ela vai por último. E, teacher, é verdade que os últimos serão os primeiros, aquele negócio? Gente, eu não sei. Daí a gente deixa essa reflexão para um outro dia, tá? Mas aqui, nesse momento, nós sabemos que as expressions serão colocadas no final de frase, ok? Vamos dar um exemplo? Eles entraram na competição 2 vezes, tá? They have entered in the competition twice, ok? O twice tá lá no final da frase, ok? Se eles tivessem entrado uma vez só, teacher, colocava o once, essa palavrinha linda aqui, once, no final da frase, ok? Então, conforme você vai usando essas expressions de 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você vai sempre posicionar ela no final da sua frase. Não importa se eles entraram na competição 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ok? Você vai posicionar eles no final da sua frase, always, ok? Perfeito, né? Galerinha, espero que vocês tenham entendido esse nosso conteúdo aí, tá? Desse nosso chapter, ok? Espero ter ajudado. Para mais dúvidas, vocês sabem onde me procurar, ok? See you next video.